Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço aí essa oportunidade, mais uma vez, de estar junto com vocês. Essa mastermind, né? Chamada de essa mente mestra, que ano passado ficamos aos sábados, esse ano a gente já está fazendo, além dos sábados, uma vez ao mês. Então, hoje, eu fiquei responsável aí por essa apresentação, junto com alguns amigos que estão aí nos bastidores, desse livro, Foco, o poder da única coisa. A única coisa é o melhor caminho para você conseguir o que quer. Gary Keller e Jay Papasan. Não sei se é Papasan, né? Alguém souber aí pode dar uma força aí. Este é o ponto de partida e a tese central do livro desses dois aqui, Gary Keller e Jay Papasan. O Gary Keller, ele é um empreendedor e autor norte-americano e fundador da Keller Williams, que é a maior agência imobiliária do mundo. Atualmente é considerado um dos maiores autoridades mundiais em negócios imobiliários. E Jay Papasan é executivo de negócios e coautor dos 3 livros de Gary Keller. Aqui ele fala, teve uma parte que ele fala lá do livro, sobre mentores. Então, todo mundo tem uma única pessoa que significa muito, ou foi a primeira a influenciar, a treinar ou a conduzir alguém de alguma forma, que é o que acontece conosco aqui. Então, eu tenho percebido isso desde o início, que, claro que esse ano a gente melhorou um pouco aí, nas sextas-feiras a gente acaba trabalhando 2 ou 3 para ficar um no chat, outro, né, no vídeo, passando slide, que foi o que aconteceu ontem com a apresentação da Márcia, e que ele fala que ninguém alcança o sucesso sozinho, ninguém. Aí eu dei até um exemplo aqui para mim, né, lembrar de colocar para vocês, o exemplo da Mastermind. Então, assim, um tempo que passamos ano passado, eu consegui entender que o André é um mentor de tudo isso que está acontecendo hoje. E à medida que isso vai passando, eu tenho aqui outros mentores. Tem o William, tem o Rony, tem a Virginia, o Cris, né? Todos aqueles que passaram por esse ano e estão entrando no novo ano. Ou seja, alguém iniciou isso aqui, essa Mastermind, e a gente entrou, e hoje a gente está fazendo parte disso aqui também, e muitas outras pessoas que estão aqui vão fazer essas apresentações aqui para frente. E isso é importante, e essa é a ideia central da Master, que lembra aquele livro de Napoleon Hill, né? Pense e Enriqueça, sobre a mente mestra daquilo que aconteceu. Quem lê o livro sabe o que eu estou falando a respeito daquilo ali. Então, assim, é importantíssimo essa pessoa, essa única pessoa. Eu até coloquei uma observação aqui, Deus, Pai e Irmão. Então, assim, quando a gente tem essa única pessoa, algo que representa para a gente um mentor, e tem essa representatividade na nossa vida, há uma luz, há um direcionamento em tudo aquilo que a gente vai fazer. Vamos dizer que fique mais fácil, dá para você ter uma amplitude maior daquilo que você tende a seguir. Então, é isso que eles colocaram aqui, eu estou passando para vocês aqui da forma que eu consegui entender, né? Então, quando você tem alguém, uma representatividade, fica mais fácil. Um mentor junto com você, para te dar os passos para a vida. E aí você fica imaginando aquelas pessoas que têm os seus lares dilacerados e não tem essa figura pai. E quando a gente não tem essa figura pai, a gente começa a entender o seguinte, a figura pai no vertical, né, que é a lá de cima, você começa a não ter essa confiança, porque o seu pai ali naquele momento não te direcionou, não foi o seu mentor, e aí você fica perdido futuramente e algumas coisas acabam acontecendo por não ter aquele mentor. Não é que todos os casos aconteçam isso, mas um direcionamento, uma pessoa única ali para te dar essa visão, fica muito melhor. Então, quando uma única coisa, a coisa certa, é posta em movimento, ela pode tombar muitas outras. Então, aqui eles falam, né, o exemplo do dominó,
Então, por isso, o mais importante na sua vida é descobrir qual a única coisa a que você vai se dedicar. Aquilo que você faz com simplicidade e facilidade a qualquer hora e a qualquer momento. Então, você está passeando, alguém te pergunta alguma coisa daquilo que você gosta de fazer, para você é fácil, você não tem dificuldade de falar sobre aquilo ali. Aquilo ali não se torna cansativo para você. É um prazer, independente da hora, né? Então, você está aqui 4, 5 horas da manhã e é um prazer estar aqui falando para vocês, tendo essa oportunidade aqui, vocês aí nos bastidores, né? Acredito também que tem um prazer enorme em estar junto dessa mente mestra aqui, de estar podendo estar conduzindo e eu aprendendo junto com vocês, porque o que eu passo aqui é uma visão e vocês aí do outro lado têm uma outra visão, e aí a gente junta isso e começa a destrinchar outras coisas, outras aberturas. Porque por mais que você leia um livro uma vez, na segunda vez, você consegue ver coisas que você não viu. Na terceira também, na quarta também, e assim sucessivamente. Então, eles defendem que, para obter sucesso, é preciso ir ao núcleo das coisas e ser simples, se preocupando apenas com o que é prioritário, né? Então, fazendo uma analogia aqui, Jesus, quando ele veio na Terra, ele teve um propósito, mas ele foi simples em tudo aquilo que ele fez. E ele curava cada um na sua medida, mas ele foi o mais simples possível. E ele conseguiu concluir o seu propósito. Então, eles utilizam a metáfora do dominó. Uma única peça pode movimentar muitas outras. Toda grande mudança começa como dominós em queda. E isso é o que representa para nós, eu acredito aqui, para mim falando, que a Mastermind é isso. Tô indo. Oi? Amor, tô indo. Alguém chamou? Não, não, segue. Pode seguir aí, Everson. Cada dominó em pé representa uma pequena porção de energia em potencial. Quanto mais são alinhados, mais energia potencial ela é acumulada. Alinhe bastante e com um simples toque, você pode iniciar uma reação em cadeia de poder surpreendente. Tá? Então, ele fala que até uma pequena peça pode derrubar uma peça enorme no final. Então, há um poder de transformação muito grande nesse processo. E aqui, ó, eu dei o exemplo do Google, por exemplo. A lista de negócios que alcançaram resultados extraordinários, poder de uma única coisa, não tem fim. Às vezes, o que é feito... Espera aí, que aqui está atrapalhando para mim ver aqui. Por meio do poder da única coisa, não tem fim. Às vezes, o que é feito ou entregue também é o que é vendido. Às vezes, não. Veja o Google. A única coisa deles é a pesquisa, que torna a propaganda a sua fonte-chave de receita possível. E dentro do livro, ele dá outros exemplos também sobre o iPhone, né? E N exemplos lá. Então, quando você entende a ideia da única coisa, começa a enxergar o mundo dos negócios de outra maneira. Se hoje sua empresa não sabe qual é a única coisa dela, então a única coisa dela é ir procurar. Você tem que entender o que é que você quer passar, qual é o propósito da sua empresa. Então, você precisa saber qual é a única coisa dela e ir procurar, e não ficar perdido. Agora, pode haver apenas uma única coisa mais importante. Muitas coisas podem ser importantes, mas apenas uma pode ser a mais importante. Rose Garber. Pessoal, está dando para entender até aí? Tá tranquilo? Os slides estão passando? Está ouvindo a voz? Tudo certo. Alguma colocação? Fiquem à vontade aí. O sucesso é construído sequencialmente, ou seja, uma única coisa por vez. Por isso, o mais importante na sua vida é descobrir qual é a única coisa a que você vai se dedicar. Então, você tem que saber o que é. O que eu vou me dedicar aqui? Isso é importante? Isso é legal? Consigo fazer? Né? Tenho conhecimento disso? Vou me preparar mais?
para que eu possa sentir à vontade para estar fazendo aquela única coisa. O foco em um objetivo por vez muda a sua vida e pode dobrar os seus resultados. Então, assim, vou dar um exemplo prático daquilo que eu venho vivido há alguns tempos, né? Em algum tempo, e eu lendo esse livro aqui, eu consegui direcionar algumas coisas nesse mês aqui, que eu até botei em audiobook algumas vezes, consegui até 2 ou 3 vezes no audiobook, eu já tinha lido esse livro, mas não tinha o entendimento que eu estou tendo hoje. Igual eu falei para vocês, a gente lê um livro, às vezes, por ler, ou por gostar do título, e a gente passa algumas páginas. Dessa vez eu consegui ler um pouco mais, e também coloquei o audiobook. E aí, quando você tem uma formação, mas aí você quer buscar outras formações, muitas vezes até para complementação de renda. E aí você bota todas as suas forças em 1, 2, 3, até 4 profissões ou funções naquele momento, e você não consegue gerar o resultado que você gostaria de fazer. E quando você consegue gerar resultado nessas 4 funções, 3 funções, você sente o esgotamento. E aí por mais que você faça da melhor maneira possível, o seu corpo já não responde mais como deveria. Então, quando você tem um foco numa determinada coisa, as coisas começam a fluir, né, de uma maneira melhor, porque você colocou toda a sua energia potencial naquela única coisa. Então, quando você distribui demais, você acaba se distribuindo em várias coisas. E aí, quem quer muita coisa, às vezes não consegue, você acaba destruindo várias coisas, por não direcionar algo diretamente para essa única coisa. E aí ele fala das 6 mentiras do sucesso. Até coloquei uma foto aqui, para eu não esquecer aqui, da manga com leite. E aí ele fala que, na época, né, lá bem atrás, os latifundiários, os fazendeiros lá, eles falavam que eles não podiam comer a manga nem o leite, porque o leite era vendido, né? E as pessoas que produziam ele não podiam comer ele por causa disso, porque ia acabar dando um desfalque. Então, criou-se começaram a falar que o leite com manga ia matar, porque, na verdade, eles eram o quê? Toda vez que eles pegavam o leite, eles chibatavam eles, quebravam eles lá, para eles não pegarem mais o leite. Então, por isso que eles falavam que leite com manga mata. Mas, na verdade, era só uma crença e um sistema de crença que ficou aí do senso comum para nós. Então, Gary Jay começa um livro falando das 6 mentiras que nos contam sobre o sucesso desde que nascemos. São crenças do senso comum, mitos e mentiras que soam como verdadeiros e nos afastam do sucesso. Então, você imagina a quantidade de crenças que foram instaladas em nós desde pequeno. E aí, hoje, você passa por um processo, muitas vezes, de trabalho, ou numa faculdade, ou entre amigos, numa festa, e você fica retraído por algumas coisas que foram instaladas na sua infância. Você não sabe direcionar isso, você não sabe o porquê que isso acontece na sua vida, mas elas foram instaladas todas na sua infância, né? Primeira mentira. Aqui não estou conseguindo ver. Everson, eu levantei a mãozinha aí para contribuir também um pouco. Vamos lá, Virginia, isso aí. Vamos lá, vamos acordar esse povo, né, Everson? Vamos lá. Essa questão da crença é tão forte, né, em cada um de nós, que muitos, tu pegasse o exemplo da manga e nós vamos continuar nele, muitas pessoas acreditam nisso até hoje, de que manga faz mal com leite. Então, olha só quanta crença instalada, e por mais que essa até já tenha sido desfeita, ainda muitas pessoas não creem, né? Continuam tendo como verdadeira. E aí a gente vem para a nossa vida e vê que realmente, né, quantas coisas a gente ainda carrega. Por mais que a gente agora já tenha um pouco mais de compreensão disso,
né, sobre algumas crenças que nos foram passadas e a gente vem quebrando todas elas, mas a gente sabe que a cada nova situação, às vezes vivida, vem de novo, né? Uma nova crença que foi instalada, Exato. né? Então, infelizmente, né, a gente vem, todo ser humano vem com isso. E aí, como a gente tem que se reinventar, por isso que eu sempre falo, né, a novidade de vida todos os dias, né, porque todo dia vem uma situação nova, todos os dias a gente se vê, às vezes, preso a muitas crenças e tem que, literalmente, se quebrar para reerguer de novo, né, para poder se libertar de tudo isso. E aí o livro fala, lógico, né, focado mais para uma questão de sucesso e tudo, mas aí você vê como isso está atrelado, porque como que a gente vai alcançar, né, de repente sucesso, seja em todas as áreas da nossa vida, né, preso a muitas dessas crenças. É por isso que muitas vezes a gente mesmo não chega lá, porque a gente nem consegue se colocar nesse lugar, em razão dessas crenças, né? É isso aí, era só para agitar o povo, tá? Muito bom. Bora, povo. Mais alguém aí? Beleza, pura. Qualquer coisa vão falando no chat aí, pessoal. Pode ir debatendo aí. É bom que a gente pega algumas coisas lá também, traz para cá. Mas é Ó, já verdade. colocaram aqui já. A Carla colocou aqui, que a avó, e isso era bem isso, né, Carla? A avó tinha muito dessa história da manga com leite, né? E isso vai passando de geração em geração, né? Daí ela disse, que até a mãe dela também tinha, né, um pouco disso também, lógico, né? Recebeu da avó, e aí a gente só às vezes passa. Aliás, crença é uma coisa engraçada, né? Porque a gente, bem isso, não para se questionar, a gente só vai reproduzindo, né? De geração em geração. Sim. E a Márcia colocou aqui que realmente, né, é o desaprender para aprender. É Show, isso muito bom, mesmo. Márcia. Muito bom. Rapidinho. Oi, Eu nem Carla. levantei a mão, desculpa. Não, À deixa. Gente, isso vontade. é impressionante. Minha avó fica piradaça quando ela... Aí eu fico, vó, por que não pode misturar, comer manga e tomar leite? E por que pode tomar manguça, que é feita com leite? Aí ela não sabe explicar. Meu Deus, é doideira isso, gente. Verdade, tá vendo? Muito forte. E aí a Marlene está dizendo assim, e nós acabamos passando isso para os nossos filhos. Sim, Sim, enquanto a gente não se libertar dessas crenças, com vai certeza a levando. gente acaba passando, né? Geração em geração. É isso aí. Verdade. Muito bom, pessoal, muito bom. Até isso aqui, ó, esse processo da gente estar aqui passando por essa apresentação, parece que não, mas se fosse um tempo atrás, já seria um pouco mais difícil para mim, sabe? Então, assim, são crenças e que coisas que me bloquearam na escola, o meu próprio pai, né? E grande parte dos nossos bloqueios vem dos pais, e a gente fala assim, não falaria há um tempo atrás. Eu ficaria realmente no bastidor e olhe lá se eu estaria dentro de uma mastermind dessa aqui. Que hoje estar com vocês aqui, para mim, é excepcional. Mas a gente não consegue abrir câmera, tá no sábado, aí a gente está de plantão, alguma coisa, mas a gente está aqui, está vendo, está ouvindo, até comenta às vezes no chat ali, igual vocês estão fazendo. Isso é um processo de construção, isso realmente é a mastermind. Beleza. Então, a primeira mentira é que tudo importa igual, né? Tá disse agora há pouco ali, quer fazer várias coisas, e aí você acaba não dando atenção àquela que realmente é válida para você, do seu propósito. Então, o sucesso não é um jogo vencido por quem realiza mais coisas. O sucesso vem quando nos preocupamos com o que é mais importante. E só o que você deve fazer é identificar o quê? Os 20% das ações que conduzem ao sucesso. E depois encontrar o que há de vital dentro do que é vital. Ou seja, 20% dentro dos 20%. Dessa forma, você vai reduzindo até chegar aqui, naquela pequena coisa. Aqui ele fala até sobre aquela situação de Pareto, né? Então, esse 20% aqui vem daquele 80-20 que ele vem falando, e aí ele fala que você tem que ir fazendo o possível, sempre buscando algo dentro daquilo, para que você pegue aquela única coisa e te direcione para o seu propósito. A segunda é a multitarefa, né? São medíocres em tudo. Eles cometem mais erros, se estressam mais e têm uma noção distorcida quanto ao tempo necessário para cada tarefa. Aqui vem aquela história, né? Porque mulher é extraterrestre, porque não tem lógica mesmo, não. A gente fala ser extraterrestre, né? Que a gente
entenderam aí. Mas cuidar de casa, de filho, de cachorro, periquito, papagaio, marido. Então, assim, e ainda às vezes até de coisas, carro, essas coisas assim. Tem mulheres, né, que são bem independentes, então ela ainda tem que olhar o carro, levar na oficina e cuidar de tudo isso. São multitarefeiras, mas as mulheres têm uma visão mais ampla do que os homens. Os homens não conseguem fazer tudo isso de uma vez, nem têm essa visão tão ampla assim. Então, vocês estão de parabéns aí, porque eu vejo aqui em casa também, é muita coisa para se fazer, e quando está fazendo a comida, está ali fazendo não sei o quê, não sei o quê, e quando volta está tudo perfeitinho ali. Vez quando quer um arroz, mas faz parte, porque a gente está no meio e a gente que acaba atrapalhando. Então, não existe simultaneidade. É importantíssimo agir com o mínimo de distrações e fazer uma coisa de cada vez. A terceira mentira que é uma vida disciplinada. O senso comum afirma que a pessoa bem-sucedida é aquela que é disciplinada. Só que, na verdade, é preciso de disciplina apenas o tempo suficiente para você escolher e estabelecer bons hábitos. É preciso construir um hábito por vez, os tornando parte da sua rotina. O sucesso é sequencial. Com o tempo, hábitos se tornam cada vez mais fáceis de se manter. Aí eu coloquei aqui o exemplo da Mastermind. Para mim foi difícil, 3, 4, 7, 8 sábados. No 9º eu já estava assim, caramba, vai chegar o sábado? Porque criou-se um hábito. Mesmo que às vezes você não vai estar, mas você já cria esse hábito de falar, não, todo sábado tem um livro que a gente apresenta aí, o pessoal apresenta um livro. Então, você criou esse hábito. E tudo na vida é assim, você vai fazendo, né? Claro que o nosso cérebro ele é bem preguiçoso, então, se você ficar ali no sofá, chegar do serviço, tomar um banho pro sofá, é isso que você vai criar, é o hábito que você vai criar. Comer, ficar assistindo televisão, passando os canais e dormir. E no outro dia trabalhar e fazer as mesmas coisas. Por isso que é importante, essas tarefas aí do pior ano, vem mostrar muito isso para a gente, que há tempo para as coisas. Basta você determinar isso. Então, tem o tempo do livro, tem o tempo do filme, documentário, leitura bíblica e assim sucessivamente, né? Eu, algumas coisas ainda não consegui fazer por completo, mas já tenho, por exemplo, aqui o livro e algumas outras coisas que eu consigo fazer, porque já virou um hábito, uma rotina para fazer. Everson, só um minutinho que a Pode falar. Lisandra... Oi, fala, William. Não, é isso que eu ia comentar, pode continuar. A Lisandra estava com a mãozinha levantada aí. Quer falar, Lisandra? Fica à vontade. Sobre a segunda mentira, eu fiquei um pouco confusa. Então, um multitarefeiro, existe espaço para ser multitarefeiro? É isso que eu entendi? Aqui diz o seguinte, ó, os multitarefeiros são medíocres em tudo. Eles cometem mais erros, se estressam mais e têm uma noção distorcida quanto ao tempo necessário para cada tarefa. O que acontece? Quando você quer fazer muitas coisas, você nem sempre determina aquele horário para fazer aquela coisa. Você já está no meio do caminho querendo fazer outra coisa. O seu pensamento ele fica acelerado. Porque você, no seu inconsciente, você sabe que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquela outra coisa. E aí você não acaba fazendo o quê? O necessário para aquela única coisa se desenvolver naquele momento. Sim, mas aqui não é uma mentira? Não é uma das mentiras? Isso. É pregado? Aham. Foi por isso que eu coloquei Até que você deu o exemplo das esposas. mulheres. Isso aí, show de bola. Então cabe ser multitarefeiro em alguns momentos, é isso que o livro está dizendo? Ah, tá. Era isso a minha pergunta. Só complementando aí, Everson, esse segundo parágrafo está dizendo assim, ó, não existe simultaneidade. Isso. Então, quer dizer, por mais que é multitarefa, a mulher tem essa tendência, essa expertise, ela não vai dar banho na criança e fazer café ao mesmo tempo. Isso aí. É impossível. Ou ela vai estar no banheiro dando banho para a criança, ou ela vai estar fazendo café. Show. Então, por mais que o pensamento vai estar ali, né, no raciocínio, a primeira atividade A, depois a B, depois a C, eu vou voltar na B, depois na C, mas em algum momento você vai estar lá, depois na B, depois na C, né, e vai estar alternando. Entendi. E aí, no final do dia, né, às vezes até na empresa mesmo, que tem esse perfil de multitarefa, pergunta assim, o Everson, o que você fez hoje? Ele tem até a dificuldade de falar tudo que De fez. falar.
né? Porque foi tanta coisa, pô, o dia passou tão rápido, eu nem sei te dizer muito bem o que eu fiz, porque eu subi no primeiro andar, no segundo, conversei com o João, com o José, e eu não entendi muito bem aqui, mas quando a gente tem isso determinado, né, que é aquela primeira regrinha de focar nos 20%, dos 20 dos 20, aí vai falar assim, pô, eu fiz 3 coisas, isso, isso e isso. E de repente, esse exemplo que eu dei, né, da criança e do café, poderia ser assim, pô, hoje eu organizei o lar perfeitamente. E dentro do lar tem essas mini atividades, que está dentro dos 20%. Complementando o que eu estou com a fala aí, eu vi uma pergunta da Graziele. Qual a diferença entre propósito e missão? Depois, se alguém quiser responder, eu vou dar minha contribuição. Pode O falando isso. propósito, tá. O propósito está linkado ali no seu desafio de vida. É aquilo que te dá a direção para a sua vida. A missão é algo mais concreto. Eu vejo a missão bem similar a um projeto. Vou pegar aqui, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, ele não nasceu rei, mas o propósito dele era ser rei. Mas ele teve uma missão para poder chegar lá. Qual foi a missão dele? Ele precisou de matar o Golias, ele precisou de tocar lá para o Saul, para acalmar os espíritos. Então ele teve que passar por algumas missões para poder cumprir o seu propósito, de ser rei de Israel. Então a missão, eu vejo ela como intermediária para a realização do propósito. Porque o propósito de vida é aquilo que te dá prazer, é aquilo que vai fazer a sua motivação no dia, né? Então, esse foi um exemplo só para contribuir aí, tá? Bom, muito bom. Não tem Virgínia, mais aí? Beleza, ia falar isso, William, mas que bom, já fosses, né, do chat. E essa questão das mulheres, né, agora tanto que a mulherada levantou tudo a mão, né, mexeu no povo, foi falar de que a gente é multitarefa, e de fato, né, a gente Sim. mas a tal ponto que eu mesmo já me vi exatamente isso. Como a gente tem que fazer muita coisa, aí às vezes a gente até se perde, porque não consegue focar, porque ele tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu chego às vezes ao ponto de manhã cedo, eu marco num papel quais são as tarefas que eu preciso fazer e coloco, inclusive, meio que por ordem de prioridade para poder daí focar naquele momento e otimizar o tempo. Né? Então, estou trazendo aqui uma experiência pessoal, porque é bem isso. Talvez essa ideia ali que ele fala até de uma mentira, né? Não é que a gente é medíocre, de forma nenhuma, né? Mas, se a gente deixar, porque a nossa cabeça vai vir com todas as tarefas que a gente precisa fazer, a gente pode se perder porque daí fica só né, naquele tentando Sim. organizar o pensamento de tudo que precisa fazer, e aí às vezes não faz o que precisa ser feito, né? Então, às vezes eu confesso mesmo que eu faço isso. Então, eu já vou anotando, acordei, daí eu vou me lembrando, tem isso, aquilo. Aí eu vou colocando, literalmente num papel, e riscando quase, tarefa cumprida, Show. sabe? Para daí naquele momento poder focar nessas tarefas que estão sendo desenvolvidas. Terminou, mais ou menos assim, né? Literalmente, tarefa cumprida, vamos para a próxima, né? E assim a gente vai. Mas, William, é verdade, daí a gente faz um monte de coisa e daí chega no final do dia, às vezes me pergunta o que você fez. Aí parece que não fez nada. Parece ou que fez muito pouco, né? Mas é isso mesmo. Obrigada, gente. Quem vai aí para a próxima? Vida Nova e depois a Grazi. Bom dia para todo mundo. Eu vou Bom dar um dia. exemplo simples e vou reforçar uma coisa aqui. Isso não é que a multitarefa é ser medíocre. Gente, isso aí, ó, é mentira. É mentira que ser multitarefeiro é ser medíocre porque não consegue alcançar as coisas. Não é isso? Isso. Isso, é mentira. Então, eu vou É a dar o segunda exemplo. mentira. Isso são mentiras que a gente carrega, né? Que, se eu fizer muita coisa, eu não vou fazer nada bem feito. Não, a gente precisa ter a segunda, a terceira, a quarta coisa, só que elas se sobrepõem de formas prioritárias. Por exemplo, se eu estou correndo e eu vou ouvir um podcast, por exemplo, estou correndo e vou ouvir a Mastermind, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, isso é produtivo, isso é Sim. mentira que é errado, entendeu? Isso é mentira que eu não estou usando o meu tempo, eu não estou focando. Existem as prioridades dentro daquilo. Um exemplo super simples é exatamente o seguinte: você tem numa cozinha um fogão de 4 bocas ou de 6 bocas,
Por quê? Porque quando você vai fazer uma comida, você faz o arroz, você faz o feijão, você faz o bife, você faz a batata, e você tem que olhar, porque vai sair o almoço ao mesmo Isso tempo. aí. Então, exatamente, é mentira que ser multitarefa, entendeu? Show. Muito bom. É isso aí. A Grazi, eu acho que agora, né? Grazi, Alfredo. Ah, cheguei. Então, a Márcia, ela falou super bem essa questão de ser multitarefeiro, né? Sim. Porque a gente se perde, nós mulheres nos perdemos, tem muita coisa para fazer, eu sou aquela que quero fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Não, vocês Eu são quero fazer excepcionais. Eu quero fazer a comida, arrumar a cama e já varrer o chão ao mesmo tempo e, nossa, e conversar com o marido ao mesmo tempo. É muito difícil porque a gente não consegue concluir tudo ao mesmo tempo e não faz o que é importante. Eu tenho essa dificuldade, primeiro por ter um pouco de déficit de atenção, tipo barulho. Você está passando aspirador na cara. Não, eu estou no trabalho. Eu tô Eu brincando, tô no porque trabalho. um barulho aí. Não, daqui a pouco eu escuto a descarga. Entendeu? A multifunção. Eu tô falando com vocês, eu Que tô tá trabalhando, fazendo? eu tô limpando. Pois é. Então, nossa, essa loucura, uma loucura. Aí chega na hora que eu tenho que sentar e estudar, minha mente tá assim, nossa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer Sim. aquilo, mas eu preciso sentar e estudar. Então, é difícil isso, tem que trabalhar sério para você não se perder e não ter aquela sensação no fim do dia de insatisfação porque você fez tudo que não era prioridade. Verdade. É esse sentimento que eu tenho, porque eu acabo que não colocando muitas vezes as prioridades, no caso, estudar, porque acabo deixando o dia, as coisas do dia, da rotina, tomar o tempo. É um negócio que é importante analisar. Show de bola. Muito bom, Alfredo. Dá suas contribuições para o Everson avançar, que a máquina esquentou, né? Bacana. Não, eu só acho que está havendo uma confusão, porque a habilidade que as mulheres têm de serem multitarefeiras é porque elas já estão no flow de dentro de casa. Aqui, quando ele fala da questão de multitarefa, é algo que você quer construir para você, certo? Você está iniciando e aí você quer construir algo específico, mas você começa a fazer multitarefas. Então, ser multitarefeiro, o que ele está dizendo que é mentira ser eficiente. A pessoa ela entra na mediocridade, e mediocridade é você está na média das outras pessoas. Você não vira uma pessoa extraordinária, tá? Você vira uma pessoa extraordinária à medida que você foca nos 20% mais importantes do seu dia para extrapolar o seu nível, para subir de nível. Você não sobe de nível fazendo as mesmas coisas. Você sobe de nível quando você começa a fazer novas coisas, domina aquela nova coisa e entra no flow. O que é o flow? O flow é uma habilidade que você faz sem você ter nem noção. Dirigir. Quando você começa a dirigir, você começa a puxar a alavanca da embreagem para o seu lado, puxar a alavanca para o outro lado, e é uma força que você imprime. A partir do momento que você entra no flow, você suavemente, você está olhando para frente, está conversando com alguém, você bota a marcha sem problema nenhum. Você entra no flow, você passa sem que você nem sinta. Você já sente o motor que precisa mudar de marcha, diminuir, aumentar. Você entra no flow. Mas quando você está iniciando, você imprime uma energia muito grande, você coloca uma atenção muito grande somente numa atividade, que é colocar a marcha. Aí se esquece da embreagem, aí o carro engasga e o carro freia de repente. Então, quando você está aprendendo algo, você precisa colocar foco, não ser multitarefeiros. Cuidado, mulheres. A habilidade que vocês têm é diferente do que ele está falando aí.
É inerente de vocês, sim. Mas se algo importa, deixa tudo de lado e coloca 20% da sua energia, coloca foco em 20% daquilo que precisa ser feito. Toda a sua energia apenas em algo que você precisa aprender para, daqui a algum tempo, começar a entrar no flow que você já vive. É isso que ele quer dizer. Bom, muito bom. Muito bom, Alfredo, muito bom. Everson, continua, Everson. Obrigado pela contribuição. Bom, Alfredo, Isso, muito mais uma bom. Ele etapa. colocou que aí tem aquela parte das habilidades, né? Então, para você chegar a se tornar competente naquilo que você faz, você coloca esse 20% aí, igual você falou, e você vai treinando essas habilidades até chegar ao ponto de que você já não se preocupa mais em que é embreagem, o que é marcha, o que é retrovisor. Muito bom, hein? Bem a colocação. Isso, Everson. Enquanto o Alfredo falava, até a Viviane colocou também uma contribuição no chat, que fala com relação às tarefas de rotina, é mais fácil de fazer uma coisa, mais de uma coisa. Mas quando se trata de negócios, é mais Isso. complicado. Show. Então, o objetivo tem que ter o foco. Foi isso que o Alfredo trouxe agora para o Bom, nosso entendimento também e agregar, né? A show de Vanessa colocou, bola. tem que confessar a vocês que tem dificuldade até para parar e ouvir a Master. Ali, ouvir e fazer tarefas em casa, treinar, enfim, não consigo fazer uma coisa apenas, preciso mais de foco. Hoje a gente está aprendendo a ter foco, Vanessa. É justamente esse o propósito aqui da gente focar nesses 20% que foi comentado agora há pouco. Show. Acho que a Cíntia está com a mão levantada. Bem colocado. Cíntia Rocha. Aí depois da Cíntia já continua, tá, Everson? Show, tô tranquilo aqui. Bom dia, gente. Bom dia. O que eu percebo desses comentários é que, assim, quando a gente não precisa usar a mente, a gente consegue fazer várias coisas, né? Que aí, por exemplo, quem já decorou os processos de dirigir, a mente já passou por aquilo. Então, você vai, coloca marcha, acelera, sai. Você pode ser o maior expert, dirigir há tantos anos, que foi o meu caso. Quando você pega um carro automático, você vai começar do zero. E por mais que você saiba dirigir, eu não sei com vocês, mas eu tive que, assim, ligo o carro, solto, e até hoje, já estou com o carro já faz uns 3 anos, e eu ainda tenho que, às vezes, parar para pensar, para ver se eu não estou fazendo coisa errada. Porque, assim, soltar o freio e, sabe, peraí, deixa eu fazer... E quando eu paro o carro, principalmente, parei o carro, coloco no neutro, ponho o freio, porque eu não consigo ainda fazer automático. Então, quando a gente... Aí, eu lembro da Raquel, que ela fala assim, se eu estou lendo um livro de espiritualidade, eu vou embora, eu consigo fazer várias coisas, e ouvindo o livro, ela consegue. Ela falou assim, se ela ouvir um livro de marketing, por exemplo, ela não consegue. Por quê? O que a mente não está preparada, ela não consegue fazer várias vezes. Por que eu consigo fazer academia e assistir um audiobook, por exemplo? A gente vai perder, a gente consegue ouvir, mas o pensamento, ele tem a tendência a vagar. Quando você ouve um texto ali, ou ouve alguma coisa que você gostou, você pode ter certeza, seu pensamento vai embora, você acha que está ouvindo, mas depois tem que voltar, você perdeu alguns segundinhos ali. Então, quando é que a gente consegue fazer algo? Quando não precisa pensar, eu consigo lavar o banheiro, ouvir uma música e ligar para alguém, não sei o que lá. Precisou da mente, é uma só, né? Tanto que quando eu fui ler os livros da Master, o que eu fiz para focar mais ainda? Eu coloquei áudio e fui ler o livro. Não era nem áudio de resumo, era o livro mesmo. Então, a mulher ia falando, porque eu ia usar 2 entradas, que era meu olho e meu ouvido, para focar naquilo, né? E eu percebi que foi muito mais produtivo, mas é o lance da mente. Show. Sendo para a mente, era isso. Muito bom. Show de bola. Podemos avançar? Manda ver, Everson, segundo tempo aí. Boa colocação do Alfredo, do William também, a respeito do banho. Então, assim, é assim que se constrói a mente mestra. A gente tem uma visão do livro e a oportunidade, a abertura aí é para que outras visões elas aconteçam dentro da Master. Porque se eu passar só uma visão aqui e um entendimento, já não fica uma mente mestra. Eu estou passando o conteúdo e vocês estão pegando. Mas quando vocês entram com a visão de vocês, porque pode ser que uma frase ela tenha várias interpretações, como foi o caso que aconteceu ali. E aí a gente entra em N situações. Pode ser que seja aquilo, pode ser que seja isso, e aí a gente acaba construindo, não, essa aqui é o melhor dos entendimentos que a gente teve desse processo. E é assim que funciona o processo de construção.
E a quarta mentira, força de vontade está sempre à disposição. Então, querer construir o sucesso, dependendo apenas da força de vontade, pode levar às grandes frustrações, porque a força de vontade não está sempre à disposição. Existem níveis de força de vontade da mesma forma que níveis de fraqueza de vontade. Por isso é preciso saber reservar a sua força de vontade, dando mediocridade, dando prioridade ao que é mais importante quando a sua força de vontade estiver no máximo. Então, coloquei até aqui, tem dias assim, então aproveite ao máximo. Vai ter dias que você está exausto, está cansado, não consegue elaborar muitas coisas, tem dia que você prefere até ficar só. Vai ter esse dia. Mas vai ter um dia que você está com gás, você levanta e fala assim, caramba, hoje eu estou com vontade de fazer isso. Então, aproveite esse momento seu e da melhor maneira possível. Talvez uma tarefa que você queria fazer há bastante tempo não fez, iniciar alguma coisa, né? Então, aproveite esse dia. Eu, por exemplo, posso falar particularmente por mim. Tem dia que dá vontade de fazer muitas coisas. E aí a gente acaba, não, será que vai valer a pena? Será que não vai? Não, não importa. Você está com vontade de fazer aquilo que bateu no seu coração, faça, porque dali para frente, né, quando se dá o primeiro passo, as outras coisas, ela vem acontecendo. Marlene está com a mãozinha levantada aí. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Entupiu aqui. Bom dia a todos, bom dia, bom dia. Gente, essa parte aí realmente eu gosto de frisar bem na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa assim que estava sempre pronta, sabe? Sabe aquela mulher assim, chamou, bora, vamos, bora, tô junto, estamos aqui. Depois eu parei, pensei e falei, opa, peraí, não, hoje não. Hoje sou eu procuro fazer sempre o que eu quero fazer, o que vai me trazer realmente aquele prazer para mim, primeiro, entendeu? Não é egoísmo, porque eu me frustrei muito com isso, né? De estar sempre pronta, era aquela que lembra daquela coisa na escola da pessoa que era para tudo, é aquela que chamava para tudo, é aquela que estava no bico. Gente, quando eu me dei conta, eu falei, que isso? Vamos parar com isso. E não dava muito valor, porque, sabe, você vive a partir de elogios, diz que a pessoa está ali te elogiando. Olha, eu parei com isso, e isso me fez um mal tão grande na vida que depois a gente ficava só. Isso depois causa solidão. Você não consegue viver sozinho. Chega um determinado tempo, isso faz uma diferença, que é aquela pessoa que gosta de estar sempre rodeado de amigos, de estar sempre... Porque uma hora todo mundo vai, e o que ela vai? Ela vai sofrer com aquela coisa chamada solidão. E quando eu saquei isso, eu falei, pomba, peraí, não... É muito bom eu ficar comigo. A minha companhia é mais importante do que... Aí eu faço minhas coisas, aí eu faço o que eu tenho vontade de fazer e me sinto feliz comigo. Mas antes você sabia que aquilo ali era falso. Isso era muito falso na minha vida. Cara, eu vivi isso. E eu sempre fui uma pessoa que estava sempre no meio do grupo, que estava ali sempre resolvendo os problemas. Pô, fala com a Marlene, fala com a Sabá, e ela dá um jeito. Pô, Sabá, eu falei, vamos pensar aqui em mim, porque depois isso começa a te corroer. E é uma das coisas, gente, que a gente deve aprender muito. Vocês aí que são bem mais jovens do que eu, não é questão de idade, mas isso vai te trazer um problema futuro. Ficar na dependência de filho, ficar na dependência de estar sempre perto do marido, você tem que aprender a viver só. Não sai, eu não saio para um café, eu não vou sozinha. Eu ir ao cinema sozinha? Não, eu preciso sempre de alguém para ir comigo.
E eu passei a fazer todas essas coisas sozinha e me deu um prazer danado chegar numa padaria linda e tomar aquele café, relaxar, pensar, respirar. Olha, foi a maneira mais incrível que eu achei de ser livre. Quando eu pensei mais em mim e me tirei do grupo. Entendeu? Me tirei do grupo. Hoje eu participo, claro, com certeza, adoro estar aqui, gosto de falar da palavra, mas a maioria das vezes eu vou meditar sozinha, eu vou estar sozinha aqui, meditando, eu vou estar aqui e me sinto tão feliz. Às vezes eu moro aqui com a minha filha, o dia que ela sai e fica fora, eu falo, meu Deus, que coisa boa! É onde eu consigo, sabe? Porque quando você está com outra pessoa, você fica também na espera da ajuda da outra pessoa. E acaba você não fazendo e ela também não fazendo. Em casa é a mesma coisa. Você fica na dependência de outra pessoa e ela não faz e você se estressa. Aí você, o quê? Quando eu tive essa experiência com a minha filha. Aqui, então, eu posso dizer isso. Aí eu falo, pô, mas eu faço desse jeito, ela faz, eu falo, pô, sai, deixa que eu vou acabar fazendo sozinha, porque eu ficava esperando que ela fizesse, entendeu? E a moral da história, ela não fazia, a coisa ficava por fazer, né? Mas como eu gosto de ser uma pessoa organizada na minha casa, aí o que acontecia? Eu pegava e fazia. Aí, quando ela não está, quando você não tem que esperar por ninguém, cara, é muito bom. E hoje eu faço isso, pego minha moto, vou fazer um rolê por aí. Aonde você estava? Estava rodando por aí. E é muito bom isso, muito bom. Show de bola. Muito bom. bom, mano. Valeu, gente. Show. Vamos lá, pessoal. Quinta mentira. Uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada é um mito pouco prático e fora da realidade. O tempo que se gasta com uma coisa é o tempo que se nega a outra coisa. Você deve escolher as prioridades da sua vida e se focar nelas, porque sempre haverá coisas por fazer. Esse é o preço a se pagar para ter sucesso. No entanto, existe uma ressalva. Há áreas que sempre são prioritárias. Sexta mentira. Grande é ruim. Quando se teme o grande sucesso, você acaba evitando ou auto-sabotando. Quando tememos o grande, consciente e inconscientemente, trabalhamos contra ele. Por isso, é preciso fazer grandes perguntas e ter grandes objetivos. Persegue uma vida grandiosa, persegue a melhor vida que poderá viver realizando os seus potenciais. O caminho simples para a produtividade. Gary Keller J. continua o livro falando sobre o caminho simples para a produtividade. Eles defendem a ideia da única coisa. Você deve se fazer a pergunta foco. A pergunta foco é a grande pergunta a ser feita antes de dar o primeiro passo. Todas as respostas vão depender da qualidade da pergunta inicial. A pergunta foco leva à primeira peça do dominó. A pergunta foco não busca responder apenas as grandes perguntas sobre os seus objetivos, mas também as perguntas simples sobre o passo imediato a ser dado. A pergunta foco tem duas funções: de encontrar a direção certa na vida e encontrar a atitude certa. Então, qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, todas as outras coisas se tornam mais fáceis ou desnecessárias? Né? O Alfredo até deu o exemplo lá do carro, né? Então, você coloca um esforço e, à medida que você vai criando esse esforço, essas habilidades vão te tornando mais competentes e assim sucessivamente. Você vai ficando mais fácil para você à medida do tempo. Você não tem aquela preocupação. Apesar que a Cintia até colocou ali, né? Eu troquei o carro para o carro manual para um carro automático. Eu tive que refazer esse processo. E aí, mesmo assim, tem horas que ela fala que parou no sinal ou parou em algum outro local para reiniciar, ela ainda faz... ela começa isso de novo.
Mas para uma pessoa que é profissional e vive dentro de um carro ou de um caminhão, para ele isso já é desnecessário. Ele não precisa pensar. Ele não precisa estar lá no horário de almoço, almoçando, descansou. Ele não está no horário de descanso dele pensando como é que ele vai passar a primeira marcha. Ele simplesmente vai falar assim, agora eu estou viajando, estou seguindo. Entrou no caminhão e acabou. Fabiana Lopes. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Eu estava no YouTube, né? Estava ouvindo lá, acordei um pouquinho tarde, estava muito cansada, aí fui pro YouTube. Aí eu parei na polêmica da multitarefa. Falei, nossa, esse livro, para mim, ele é maravilhoso, porque o ano passado eu li, ele abriu assim um leque na cabeça, né? E eu sempre falei que eu era multitarefa. E desde que eu li esse livro, eu faço essa pergunta poderosa, né? Qual que é a única coisa? Mas eu faço, qual que é a única coisa dentro das trocentas coisas que eu tenho para fazer? É sempre assim, sabe? Também trabalho com listas e eu uso o Trello. O Trello é a minha lista e eu vou ticando e parece que é tomar um sorvete gostoso quando a gente vê que o Trello está ficando menorzinho, as tarefas dá uma satisfação. E essa pergunta, ela salva a nossa vida, né? Porque eu acho assim, no mundo multitarefa que a gente vive no mundo multitarefa, gente. Eu não vi o restante, eu não consegui ouvir lá no YouTube, depois eu quero ouvir vocês, mas é errado, né? Ser multitarefa, pelo que foi falado. Mas eu consigo ter muitas tarefas e dentro das minhas muitas tarefas eu faço essa pergunta. Por exemplo, eu falo assim, qual que é a única coisa dentro de tudo que eu tenho que fazer que vai me isentar das outras? Quando eu vou fazer as minhas metas do mês, que estão ligadas com as minhas metas anuais, eu falo assim, qual que é a única coisa que eu preciso focar muito, que vai me auxiliar nas demais? Eu preciso focar na financeira esse mês. Porque se eu focar no financeiro, o relacionamento vai melhorar, a saúde vai melhorar, porque eu não vou ter tanta dor de cabeça, vou dormir de boa, então eu vou focar. Então, assim, eu vou filtrando. Qual a única coisa que eu preciso fazer hoje, assim, de início, para facilitar o meu dia? Já vou fazer o almoço. Às vezes, assim, tipo, é 8 da manhã, eu já estou fazendo almoço. Acho que a galera aqui fica assim, nossa, já cheio de arroz, de alho queimando. Sou eu, tô fazendo almoço, porque as crianças saem meio-dia. Eu tenho outras coisas para fazer. Então, se eu não fizer o almoço às 8 da manhã, eu vou ter problema meio-dia que as crianças vão estar... Eu tô com fome, entendeu? Então, eu começo pelo almoço, às vezes. Então, vai depender muito do meu dia, mas dentro das minhas tarefas, eu sempre faço essa pergunta e dá certo. E a multitarefa, como que ficou isso aí? Me ajudem aí. É ruim, gente? Olha, se for ruim, me ajudem aí. Qual que é a técnica que vocês estão usando para não ser multitarefa no mundo tão cheio de demanda de hoje, hein? A questão não é ser multitarefa. A questão é, se você quer subir para o próximo nível, o que você precisa aprender é colocar foco naquilo que vai te levar para o próximo nível. Você pode ser multitarefas. Agora, quer subir de nível? Você tem que colocar foco apenas em uma única coisa. Fez sentido. Fez sentido para mim muito. E tem prazo. E geralmente os prazos é de 90 dias. Se você não consegue aplicar dentro desses 90 dias, o gasto de energia vai ser muito maior, a procrastinação vai se instalar, a decepção e a frustração também vão se instalar. Quem está falando é Alfredo, né? Alfredo, fez muito sentido para mim, porque eu tenho uma mentoria na minha cabeça, toda preparada para ser desenvolvida, início, meio e fim. Lá no meu Trello está assim, desenvolver mentoria, e é a única que eu passo adiante. Eu passando adiante, e passo semanas e semanas, e ela vai que vai. Então, assim, não tenho data, não tenho horário, não tenho dia certo, é o dia que der, dá. Então, tá certinho. Por isso a necessidade de se colocar data, porque o seu inconsciente vai começar a se comprometer em realizar, porque está chegando a data. Você se comprometeu com um grupo de pessoas e aí você precisa deixar tudo preparadinho para poder, no dia que chegar, ser implementado.
porque senão você não vai conseguir implementar isso nunca. Eu também estou assim. Eu também tenho algumas ideias, eu também tenho algumas coisas, mas eu não consigo colocar foco apenas em uma. Então, eu tenho que decidir o que é que eu quero. Esses 3 caminhos são muito bons, mas eu tenho que focar apenas em um. Show. Ok, Cíntia? Obrigado, Fabi. Obrigado, Alfredo. Deixa eu fazer uma contribuição. Espera aí. Obrigada a vocês. Davi, depois você pode rever lá, o Alfredo colocou bem também, o William teve outra colocação lá também, então, assim, você pode voltar lá e acompanhar. Pode ir lá, sim. Acho que eu tirei a microfonia, né? Que eu tô aqui com as duas redes, ainda bem que a Fabi falou. Acontece o seguinte, né, gente? Se a gente for olhar, por exemplo, a tríade do tempo, a gente tem uma sugestão, por exemplo, de colocar 70% da nossa programação ali, da nossa agenda, colocar como as coisas importantes, né? Por que a gente perde o foco? Porque a gente nem sabe o que é importante. E o importante é trazer de dentro para alguma coisa, né? Por isso que eu sempre coloco no que eu estou falando atualmente sobre a gestão da agenda, que o importante, antes de tudo, a gente tem que entender o nosso propósito, porque senão a gente não vai focar no que é importante. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente vai ali olhar. Foi o que aconteceu comigo ano passado. Lembra que eu trouxe um planner aqui, lá, até uma live do Cris que eu falei no final? Eu coloquei na minha vida o que era importante: ler a Bíblia, orar, por exemplo, e academia. E quando eu coloquei eu vi na minha agenda assim da semana, não tinha 1 minuto do importante. Foi onde eu falei: para tudo. O que eu estou vivendo? Para viver as coisas circunstanciais, que são as interferências do outro, por exemplo, querendo ou não, então, 70% do importante, 20% do urgente e 10% do circunstancial. E é assim que a gente tem que dividir, né, a maioria do nosso dia, do nosso planejamento. Então, por que a gente não tem foco? Porque não está sendo importante. Porque quando tiver, você tem que parar tudo. Olha aqui, sua programação, como é que está seu dia? Começa a colocar as coisas que são importantes e ela não vai ficar de fora. Então, pode-se fazer 2, 3, mas a gente, assim, não desfocar do que é importante, né? A Fabi coloca, para ela colocar às 8 horas fazer o almoço, por quê? Porque é importante, ela está se antecipando para não deixar o que é importante, isso é muito legal também, o que é importante virar crise. As pessoas reativas, elas acabam vivendo no momento de crise. Existe uma janela, que é a matriz do tempo. Essa janela do urgente e do importante, pessoas reativas ficam só nela. Por quê? Porque não tem tempo de se planejar. Então, quando a gente vê 70% eu planejar minhas coisas, o que são importantes, a gente sai dessa janela da reatividade, que é do urgente ali, do importante é o bombeiro apagando fogo. Se ela não se preparar para fazer o almoço, que é importante às 8 da manhã, vai chegar meio-dia, e aí, crise total. É criança chorando, minha vizinha, tem uma vizinha que ela me passou isso. É criança chorando porque não quer pôr uniforme, ela querendo que come, a criança não quer comer, e aí vira um caos. Então, assim, nós não podemos viver em crise. A gente tem que parar, tem que se planejar. Para quê? Para antecipar as coisas importantes e viver. Então, primeiro de tudo, a dica: pensa no seu propósito. Está claro para todo mundo o propósito? Beleza. Pega o que é importante para cumprir o seu propósito, porque de nada adianta a gente viver uma vida executando tarefas. Você fala assim, a vida não é acordar, trabalhar, comer, beber, dormir, acorda, trabalha, né? Sem entender o propósito. Então, pensa no propósito, que atividades que são importantes para o propósito, e aí rever sua agenda toda. E ela tem que estar ali, senão não está cumprindo o propósito. Bacana, muito bom. Mais alguém? Não há mais de uma pergunta foco. Na verdade, ela é um jeito de viver que consiste em encontrar a prioridade mais evidente, aproveitar o seu tempo ao máximo e dar o passo mais eficaz. Vou só passar aqui, peraí. Aqui. Os 3 compromissos do sucesso. Primeiro compromisso: siga o caminho da maestria. O primeiro compromisso é seguir o caminho da maestria.
maestria não é apenas apresentar um resultado final extraordinário, mas uma forma de pensar e um jeito de agir. O caminho da maestria se trata de uma jornada sem fim, uma eterna busca por uma maior experiência e uma expertise. Cada um é um mestre naquilo que sabe e um aprendiz naquilo que ainda não sabe. Eu até coloquei aqui que existem os 4 passos da aprendizagem. Aí eu vou até pegar a fala do Alfredo a respeito do dirigir, para ficar mais fácil aqui, para vocês entenderem isso aqui, esse processo de maestria, que no final, né, a sabedoria, quando você faz aquilo que você já nem se preocupa mais em fazer. Então, todos nós passamos por esses 4 processos da aprendizagem. Primeiramente, você é um inconscientemente incompetente, ou seja, você não sabe o que você não sabe. Ah, como assim? Uai, você entra num carro de carona, você nem sabe como é que esse carro funciona. E aí depois você começa a se interessar, você começa a ser incompetente inconscientemente, ou seja, você começa a saber de algumas coisas que você não sabe. Ah, então agora eu sei que tem a embreagem, tem a marcha, tem o volante, tem o retrovisor, mas eu não sei usar. E aí você começa o quê? A ir numa autoescola para poder tirar essa carta ou essa CNH. E aí você já começou a ser o quê? Competente, começou a ter mais competência naquilo que você estava querendo fazer. E aí você começa a estudar o livro, o professor começa a passar coisas para você. Então você começou a ser o quê? Competente naquilo que você não sabia. E aí você vai para o 4º passo. Quando você dirige, pega a carta, passa e começa a dirigir, isso, né, se tratando de uma pessoa profissional que passa 10, 15 anos, ele já começa a ser o quê? Um mestre naquilo que ele faz. Já é um processo de sabedoria. Igual eu falei para vocês, ele está ali almoçando, o exemplo que eu dei, o cara está almoçando, mas ele não está pensando mais em como que ele tem que passar a marcha para ele chegar de São Paulo a Rio Grande do Sul. Então, isso já é um processo de sabedoria. Ele já é inconscientemente competente. Ou seja, ele já não se preocupa mais naquilo que lá na frente, lá atrás, aliás, ele não sabia. Ele tinha preocupação. Lembra o que o Alfredo falou? Você tem que ter o foco, a embreagem, a marcha, o retrovisor, isso, aquilo. Hoje, ele entra no carro, puxa o cinto e vamos embora. Eu não tenho que me preocupar mais numa carreta, por exemplo, se eu vou curvar aberto, se eu vou curvar fechado, se eu estou no ônibus, se eu tenho que frear devagar, se eu tenho que frear. Então, isso são os 4 processos de aprendizagem que todos nós passamos para chegar onde? Na maestria, no processo de sabedoria, que aí você já não se preocupa mais com aquilo que você sabe. Conseguiu entender ou ficou alguma dúvida, pessoal? Pode seguir. Show de bola. Mude de E para P. Esse é o segundo. Ou seja, de empreendedor para proposital. O empreendedor realiza bem uma técnica, com entusiasmo, energia e habilidades naturais. Mas toda habilidade natural tem um teto de realização e um nível de produtividade limitado. Uma espécie de platô mediano. Você alcança e fica e vai embora. Só nessa linha. Platô é isso. Você alcançou, ficou e vai embora. Pessoas muito produtivas não aceitam essas limitações como a palavra final em seu sucesso. Elas cultivam uma mentalidade P, buscando propositalmente superar limites e realizar coisas muito acima de suas habilidades naturais, fazendo o que for necessário. Eu até botei o exemplo do Pablo aqui. Então, quando ele chega num determinado momento, ele vai querer, ele sempre busca algo mais, ele sempre está buscando algumas coisas. Tanto que ele fala, não, eu busco isso aqui para aprender sobre isso, para destravar sobre isso, e assim sucessivamente. Diferente de alguém que faz uma faculdade, alcança aquilo ali e mantém aquilo ali por toda a sua vida. Então, ele acredita que aquilo que ele estudou na faculdade, ou se especializou e ficou. Ele não busca coisas, maneiras diferentes de você criar novas ideias para até mesmo aquela função que você está exercendo naquele momento. Porque quando a gente aprende outras coisas, a gente a gente vai criar técnicas para seguir adiante da melhor maneira possível com aquilo que a gente está fazendo. São outras visões, que é o que a gente faz com a Mastermind. Está sendo passada uma visão,
E são várias contribuições. São foguetes vindo aqui, ó, de ideias, e é assim que se constrói esse processo. Então, o terceiro compromisso, viva o ciclo da responsabilização. O terceiro compromisso é viver o ciclo da responsabilização. O melhor jeito de caminhar para o sucesso é tomar o controle dos resultados, se tornando o único responsável por eles. Pessoas responsáveis alcançam resultados melhores porque procuram soluções e sentem-se parte delas. E aqui a gente agora nos 4 ladrões da produtividade. A gente vai caminhando aqui. Primeiro ladrão, inabilidade de dizer não. Acho que até a Marlene colocou isso aí já, né, para a gente. E bem colocado lá. Então, chega um momento que você tem que falar não. É igual você ter um negócio, você determina o valor e a pessoa vem para você e fala, não, mas você não podia fazer, olha só. Essa é o valor daquilo que eu sou, daquilo do meu trabalho. Então, não tem desconto, não tem isso, não tem aquilo. Então, você tem que aprender a dizer não. Então, o primeiro ladrão é a inabilidade para dizer não. Para ser produtivo, é preciso aprender a dizer não, para tudo que pode tirá-lo do seu caminho. Dizer sim para todos é o mesmo que dizer sim para nada. E como dizia Steve Jobs, focar é dizer não para algumas coisas. Orney. Opa, bom dia. Essa questão de dizer não tem sido muito frequente para mim, com as atividades que têm sido propostas pela mentoria aí do Pablo, principalmente com a questão do jejum, né? Pelo fato de eu ser ciclista, então eu prefiro ter bons hábitos em várias áreas, principalmente alimentação, corpo, alma e espírito. Eu estou focando muito na alimentação porque eu preciso reduzir uma certa quantidade de peso para voltar aos treinos. E como estou desde dezembro, acredito que em março já chego no peso ideal. E, por exemplo, tem 2 alimentos que para mim eu consumia bastante. Eu comecei a reduzir, que é o açúcar e a farinha de mandioca, que a gente chama farinha de puba mesmo, não sei como é que vocês chamam por aí. Então, quando o Pablo falou assim, ó, se você já toma, vamos fazer jejum de refrigerante, e aí como eu já não tomo há mais de 8 anos, e para mim eu falei, bom, já não tomo, então vou escolher uma outra, eu escolhi a farinha, que para mim a farinha aqui até com açaí, aqui no Pará, a gente é normal, é um almoço. Então, já estou há 2 semanas sem comer farinha, né? E o açúcar já reduzi bastante, né? Até substituir o açúcar branco pelo açúcar demerara. Enfim, são coisas que vai me proporcionar a estar na performance de voltar ao treino. Então, eu preciso dizer não para mim mesmo na questão da alimentação, para que eu possa me conduzir para isso. E até tocando no assunto que a Cíntia falou, sobre a tríade do tempo, eu tenho utilizado bastante. E até participei, né, da mentoria com ela, que é PMA, Propósito, Mente e Agenda. Até agradecer ela aqui, obrigado, Cíntia. Então, sinta-se convidado ou convidada, se você tem uma dificuldade nessa questão, se conecte com a Cíntia aí, né, chama ela no privado. Carla. E é isso, queria dar essa contribuição. Fique à vontade se você quiser contribuir também. Mais Obrigado. alguém, pessoal? Vamos lá. Apareceu aí, Jorge? Apareceu? Show. Ô, Beverson, só para a gente rir aqui, ó, a Carla colocou, Rony, que ela também come açaí com farinha de puba, que é bom demais, que inclusive ela comeu ontem. E assim, o açaí que as pessoas tomam lá para o sul vai muito pasteurizado, industrializado. Quando chega lá, mistura com frutas e acaba virando a vitamina. Aqui não, no Pará, é o açúcar, raiz. O açaí raiz, a papa. Então, dá para tomar sem açúcar? Dá, mas eu ainda não consigo. Ainda não. Cíntia. Só não entendi por que o Rony falou aí que tem que parar de comer a raiz, porque
Para mim, eu com a dieta, eu tenho que parar de comer os processados da raiz. Então, hoje eu catei um pacote assim de farinha de mandioca. Eu falei, não, gente, deixa eu comprar mandioca. Porque é o que a Nutri me explicou assim, quando você pega mandioca, aí ela tem lá as propriedades dela. E para fazer a farinha, eles pegam um monte de mandioca, imagina 1 quilo de mandioca e põe num pacotinho desse tamanhozinho aqui, ó. Então, quando a gente come o processado, é como se a gente estivesse comendo um monte num tantinho só. Aí eu falei, esse pacote vai ficar aqui. Fui lá, comprei um desse tamanho de mandioca também. Aí eu falei, agora vamos comer mandioca, inhame, essas coisas, é raiz. Por isso que eu só estou na dúvida, por que não comer, né? Mas o que eu queria trazer aqui do não, quando a gente fala aqui do circunstancial, né? Que teoricamente é o que não é importante, ele traz, o Pablo, inclusive, eu fiz um treinamento com ele sobre isso, e aí ele também traz o seguinte, que o WhatsApp e o outro, né? São duas coisas que ele está nessa parte do circunstancial. Então, fica claro para a gente saber o que é 10% do nosso tempo. Teoricamente, 2 horas por dia é o máximo que a gente vai atender o outro no não. Que é justamente, faz para mim. Por exemplo, hoje a Master, teoricamente, ela estaria na minha agenda do circunstancial. Por quê? Eu tinha uma programação para fazer domingo e eu esqueci que tinha a Master. Então, o que eu tive que fazer? Gente, a minha programação de agora não era, por exemplo, estar aqui, mas eu falei, não, ela é importante, então eu vou trocar, né? Vou colocar ela ali como a minha agenda do importante, tirar do circunstancial. Por que seria o circunstancial? Porque foi um convite. E quando o outro nos faz o convite, eu preciso de você para fazer tal coisa para mim, a gente tem que aprender a falar não. Porque senão a porcentagem do nosso atender o outro ali, ela acaba tomando a maior parte do nosso dia, né? Então, assim, quando eu falo do circunstancial, é justamente isso, é o outro, é o WhatsApp, são as solicitações de outras pessoas. E quando a gente não sabe falar não, a gente acaba dando o nosso dia inteiro para viver as outras pessoas, né? Tanto que eles falam assim, quando você aprende a dizer não para o outro, você está dizendo sim para você, sim para o seu projeto, sim para o seu propósito. E eu trago esse lance do não para vendas, por exemplo, é muito importante, né? As pessoas, normalmente, a gente mais ouve falar, eu não consigo vender, eu não consigo vender. Gente, vender é fácil. Na minha visão, vender é fácil. Eu só não estou vendendo porque eu não acho a pessoa certa, mas cobrar é o mais difícil. Vender, eu posso colocar aqui um preço aqui, ó, 1 centavo, 10 centavos, eu vendo. Mas na hora de cobrar, essa janela do não, ela tem a ver com cobrar. Se eu não sei falar não, eu não sei cobrar. E aí, as pessoas vão sentar em cima de mim. E aí, eu vou fazer tudo para elas e aí vai ficar eu fazendo de graça ou não cobrando, tá me devendo, né? Porque realmente a gente não conhece. Então, exercitar falar o não, você vai estar trabalhando outras coisas também no seu empreendedorismo. Na hora que você precisar perguntar para aquela pessoa, né, sobre aquelas coisas chatas, tá tudo junto ali. Então, é importante treinar o não, porque senão a gente está sendo roubado de todas as formas. Verdade. A Andressa até colocou aqui, ó, e as pessoas acham que não podemos falar não. E é importante respeitar também o não do outro. Que às vezes a gente fala assim, não, mas quando você vai pedir uma coisa que a pessoa fala não, então você tem que entender também esse não da outra pessoa. Porque senão você fica fácil, a gente só fica assim, não, eu não. Aí quando você quer pedir uma coisa, você fica chateado porque a pessoa falou não, então aí você precisa também rever seus conceitos. Uhum. É que assim, né? Quando o Pablo, por exemplo, ele ensina pra gente que ele fala não para todo mundo, ele fala assim, vai cuidar da sua vida, eu não quero. A pessoa fala assim, Pablo, eu tenho que te mostrar tal coisa. Ele fala, manda um e-mail. Mas é muito mega importante. Manda um e-mail. Mas você é chato. Eu tô cuidando da minha vida. Eu não vou parar agora para ouvir você. Tanto que ele, se tiver, abrir uma janela dele, né? Tem que ser muito importante, tem que passar por uma triagem ali, né? Então, saber falar não, as pessoas vão achar isso. Agora, tem o seguinte, no nosso propósito de vida, a gente tá para servir o outro. Então, o fato de falar não é que eu não vou atender. A diferença é, eu não vou atender, pode ser, a gente tem que avaliar, a gente é gerente da nossa vida. Eu não vou atender agora, porque agora eu estou nesse momento. Agora, por exemplo, pegou fogo no botijão de alguém, você vai falar não? Você vai passar isso no urgente importante e vai atender. É a nossa mente ali gerenciando as atividades. Tem coisas que pode. Eu sempre brinco com o exemplo, minha mãe me ligando para fazer uma fofoca. Mãe, agora eu não posso, né?
Eu estou trabalhando, estou em reunião, estou estudando, e aí a gente direciona para outro momento. Se realmente é importante para ela, por exemplo, comentar. Mas nós gerenciando o nosso tempo para não deixar, né, o outro, mas não esquecendo, o outro nós temos que ouvir sim, a gente vai ter que servir. Então, não é simplesmente falar não, e como você falou, Everson, eu nunca mais vou atender ninguém. Não é assim. Na nossa janelinha do importante ali, a gente tem construção de relacionamentos. Isso. Então, eu vou voltar para a pessoa, só que talvez não é nesse momento. Show. Muito bom. Adi e depois Virgínia. Bom dia. Bom dia. Eu também, todo mundo me chamava eu de bonzinho, né? Porque eu procurava contentar todo mundo. Então, na realidade, não sobrava tempo para mim. E a partir de que eu, agora há pouco tempo, comecei a dizer não, aí eu já senti que as pessoas, todo mundo começou me olhar meio diferente. Porque o que acontecia? Eu apagava o incêndio de todo mundo e o meu lá, a minha mesa, começava a encher de papel, de um monte de coisas para serem resolvidas, e eu acabava sendo o bonzinho para os outros no final eu é que estava pagando a conta. Então, o meu incêndio ninguém vinha ajudar a apagar. Então, e nem sempre falar não é falar não, né? Existem formas diferentes de falar não também. Estou começando a deixar de ser bonzinho e começar a ser o bom. Então, o bom é fazer o que é importante para mim. Claro que sempre tem certas coisas que me colocou, né? Que você tem que ouvir as outras pessoas e tem coisas que você tem que fazer, né? E algo que eu senti, por exemplo, é no meu casamento. Então, quando eu coloquei que certas coisas eu não... Vinha a reclamação, né, da minha filha, uma coisa, se é reclamação, você escreve, manda por escrito para mim. Aí já comecei a arrumar confusão. Porque, toda qualquer reclamação tem que ser por escrito. Eita, mas foi um lado que eu achei que daí já começou a diminuir as reclamações. Então, reclamação, escreve. Aí... Porque dá trabalho para ficar escrevendo. Isso é sabedoria. Boa, gente. Show de bola. Rony, o açaí ali natural com farinha é muito bom, tá? Só que eu uso o açaí, abacate e banana. Também fica legal. Tem a farinha de tapioca também. Sim. E assim, disso que você estava falando aí, é interessante já passar para a Virgínia, se o Adi já concluiu, você acaba aqui carregando, né, assim, a responsabilidade dos outros, quando de fato você não diz não, né? Então eu até assim, como vendedor, colocando o papel de vendedor, Rony, tenho dificuldade de cobrar, mas aí eu ressignifiquei com um treinamento que eu peguei, uma forma de lembrar a pessoa, então, através de um texto que eu já tenho copiado, estou passando aqui para lembrar você e tal. Já é uma forma diferenciada de cobrar, não sei se vocês têm outra forma, mas pode falar, Virgínia. Acabou, Adi? Não, só dar uma dica aqui para o Rony. Rony, bike indoor você pratica? Sim, estou indoor mountain bike, speed. O indoor é bom para perder o pezinho. Mas valeu, então. Um abraço e gratidão. Virgínia. Vamos lá, então. Essa questão do não, eu acho que passa um pouco por outras coisas que o próprio livro trata, né? Que é a instalação de crenças. Sempre nos foi instalado de que a gente, maneira de dizer, faz muitas coisas pelos outros até para ser aceito nos meios, né? Então, desde a nossa família, a gente aprende de que a gente tem que fazer aquilo que não está sendo demandado e a gente, entre aspas, não pode dizer não, né? E aí, com isso, a gente vai sendo aceito, obviamente, nos grupos. Assim, é no nosso trabalho, por isso que a gente aceita, às vezes, fazer como a Adi falou ali, ó, que a mesa dele ia se enchendo e fazendo o trabalho de todo mundo, ia apagando incêndio para todo mundo e o dele ia ficando. Porque muitas vezes a gente faz isso por essa crença instalada, né? De que a gente tem que também ajudar os outros, que a gente tem que fazer em função dos outros e o nosso vai ficando, né? Não entenda, não quero que entenda errado aqui, não é que a gente não possa ajudar os outros, eu acho que sim, é um dos nossos propósitos também estar, né? Auxiliando os outros, quero deixar isso claro, mas
auxiliando os outros, ajudando a direcionar os outros, é em segundo plano. Aliás, eu diria terceiro, né? Porque primeiro Deus, segundo para nós, terceiro os outros, entende? Então, não é no sentido de excluir agora os outros e nos tornarmos pessoas egoístas, mas é a ordem da prioridade das coisas, né? Então, quando eu tinha também, acho que todo mundo sempre teve dificuldade de dizer não. Acho que todo aqui, acho que não teve quem não passou por isso já, né? Mas, perdão, quando a gente aprende a dizer o não, pode ver, é libertador. Por quê? Porque você tira uma carga de você e você percebe que está tudo bem. Então, se alguém se chatear porque você falou um não, daqui a pouco, como a Odi falou, a pessoa vai se readaptando também à sua forma, né? E aí vai tratando diferente. Então, ó, vai colocando por escrito. Show de bola. Né? Eu mesma, só para vocês terem uma ideia, e isso é tão forte, eu em ambiente de trabalho, né? Falar não. Você às vezes fica pensando, mas se eu falar não no ambiente de trabalho, o que vão pensar? Né? A gente tem muito disso. E eu confesso que é tão libertador que eu estava carregando uma situação ano passado inteiro, e aí esse ano cheguei para minha chefe e disse, ó, não vou mais fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. E aí é tão firme isso, de que quando a gente realmente, assim, ó, passa um pouco também, acho que pelo nosso valor, sabe? Quando a gente, de fato, vê quem a gente é, o valor que a gente começa a fazer isso. Porque daí eu pensei, bom, quer mandar embora, mas não é que eu estava pensando em demissão, não é nada disso, mas entende? Às vezes também o não é você priorizar naquilo que você é bom, né? É demonstrar também que isso não me é bom, então eu vou focar naquilo ali, foi o que eu tinha demonstrado. Entende? Então, acho que passa por um processo das crenças que nos foram um dia instaladas, e aí você consegue começar a falar o não, seja na sua vida pessoal, seja no seu ambiente de trabalho, né? Seja em todas as áreas realmente da nossa vida, tá? Era só para lembrar isso também. Muito bom. Antes de dar continuidade, o Wicca tem algum comentário interessante no chat? Se puder ver aí. E obrigado, viu, pessoal? No YouTube está transmitindo também. Rony, o pessoal está validando aí, né? A Cintia até colocou no final agora, mas nós somos chefes também, são pessoas. Nossos chefes também são pessoas. Dizer não para eles de forma a trazer o entendimento, fazer eles meditarem nas ações também. Vale a pena a conversa assertiva. Então, quer dizer, é uma oportunidade também de desenvolver as pessoas ao nosso lado, né? E o não, ele liberta, né? Essa questão da gente sempre estar com foco. E o não é quer saber falar o não, né? Não precisa ser um não agressivo, pode ser um não amoroso, né? Principalmente começando dentro de casa. A Vanessa também começou, tá dizendo que adorou os drives, né? E ela já tá saindo da sala. É isso, tá muito top. Vamos lá, avança aí. Vamos focar na Wes. Pode mandar brasa aí. Nós estamos chegando no final já aqui. Acho que são uns 4 aqui, mas a gente finaliza. Muito bom. Vamos lá. O segundo ladrão é o medo do caos. O segundo ladrão da produtividade é o medo do caos. Quando se estabelece o caminho através da única coisa, peraí que está me atrapalhando aqui. Outras coisas ficam para trás. Se trata de um caos inevitável, com o qual é preciso aprender a lidar. O sucesso ao agir segundo a única coisa vai tornar suportável, compensadora a convivência com uma certa desorganização das outras áreas. Terceiro ladrão, maus hábitos de saúde. Aí até o Orne aí tinha falado aí sobre respeito de bicicleta, né? Outras coisas aí. Então, escolher a única coisa não pode ter como efeito colateral sacrificar a sua saúde. É preciso gerenciar a energia enquanto se faz o que precisa ser feito, dentro dos propósitos e prioridades traçados. Daí a importância de manter boa alimentação, atividades físicas, bom sono, meditação, relacionamentos significativos e práticas comunitárias. O quarto ladrão, o ambiente não apoia em seus objetivos. É preciso certificar de que as pessoas e o ambiente físico ao seu redor
apoiem você. Esse alinhamento vai gerar otimismo e sustentação para a sua jornada, né? Então, assim, a Mastermind é um ambiente favorável para aquelas pessoas que querem realmente um processo de evolução. Então, isso aqui é um ambiente favorável. Então, chegando no... Alguém quer falar alguma coisa? Que eu vou caminhar para o final aqui agora. Só faltam 2 slides. De repente, a gente abre depois, né? Então, vamos lá. A jornada. Os autores finalizam o livro falando que a jornada em busca de resultados extraordinários será construída, sobretudo, com fé. Fé leva à ação. E quando tomamos atitudes, evitamos o arrependimento. É preciso viver uma vida que vale a pena viver. Você deve poder dizer, eu sou feliz por ter feito, ao invés de eu gostaria de ter feito. Quando olhar para o passado, o que mais vai gerar arrependimento na sua vida são as coisas que você deixou de fazer. Aqui ao final agora, todo sucesso na vida começa dentro da pessoa. Esse é o primeiro dominó. Aquilo que a gente falou lá no início, que eles colocaram sobre o dominó. Então, é preciso olhar, colocar uma figura aqui do rosto, né? Então, olhando para dentro de si. Então, qual é a única coisa que você pode fazer agora para começar a usar a única coisa na sua vida, de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Aí eu trouxe até uma estátua aqui do Bob Carlyle, é um processo de construção. A gente entender assim, como nós somos o sócio majoritário da nossa própria existência. Então, é um processo de construção. Olhar para dentro de si, você o dominó, responsável por muitas coisas. A gente falou sobre o mentor, né? E esse processo de construção. Você vai se construindo à medida que você vai tendo esse foco e essas atitudes necessárias para o seu desenvolvimento. E gratidão. Aqui cheguei ao final, e aí, se vocês quiserem fazer as colocações de vocês, quer que deixe o slide ou pode descompartilhar? Pode descompartilhar, Rani, para a gente poder fazer um fechamento. Muito bom, parabéns. Mais uma apresentação maravilhosa, onde a gente conseguiu aprender muito, né? Vamos aí na sequência, a gente vai fazer um fechamento. Vida Nova, depois Virgínia. Já que eu estou com a palavra, né, eu vou aproveitar para poder passar a minha visão. Hoje foi muito proveitoso essa visão da questão de focar na única coisa. Eu vou ter uma pergunta anteriormente entre a diferença de propósito e missão. E exemplo dessa questão da missão, né? Às vezes a gente está querendo construir uma casa, só que você já está pensando no telhado, antes de pensar na fundação. Então, esse pensamento acelerado, ele às vezes, né, o Cris até aí depois ele pode compartilhar, ele vai contribuir para uma procrastinação, né? Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, pensa em tantos objetivos e a gente não executa. Então, é importante a gente ter esse foco. Eu também estou aprendendo muito, tenho essa dificuldade, assim como a Fabiana compartilhou, o Alfredo. A gente pensa em algumas ideias e na aplicação a gente, às vezes, não é tão efetivo como a gente gostaria de ser. Então, esse aprendizado de hoje foi muito valioso, que a gente consiga aplicar na nossa vida, né? Vida Nova, tá contigo aí. Vamos lá. A Márcia. Vai lá. A Márcia, desculpa. Vida Nova, tá lá. Eu não consegui ver o nome dela. É isso aí. É porque depois que eu passei a ter a consciência que eu coloquei esse nome aí, entendeu? Porque a partir daí eu passei a ter realmente uma outra, significando as coisas que lá atrás, entendeu? Estou só justificando esse Vida Nova. Vida Nova inspira, então é o que eu gosto de fazer também, inspirar as pessoas. Márcia. Então, só para a minha contribuição no sentido desse livro que ele falou, muito bem falado também, porque todas as coisas da Mastermind, elas vão se costurando, né? Mas eu peguei uma importância muito grande nesse de hoje, que é a palavra maestria. E maestria, o que é? Você lembra do maestro? É ele que comanda a orquestra. É uma única pessoa que comanda vários instrumentos para que a música consiga acontecer de forma organizada, né?
Agora, colocando isso no exemplo mais simples ainda e trazendo a nossa vida, quando Deus nos criou, né, que ele fez isso com maestria, o que ele coloca no alto do nosso corpo? A gente tem um corpo, né? E se você pegar uma linha, você vai alinhando assim, você tem o seu cérebro, que está dentro da sua cabeça, que aqui é uma caixa totalmente fechada, né? E muito resistente. Então, você tem o seu cérebro sendo guardado aqui. Ele está dizendo para você, olha só, isso aí que eu estou te dando é muito importante, está no alto, porque ele vai construir todas as outras coisas. E você tem o coração, que ele está guardado na caixa torácica, e apesar dele estar envolto em ossos, mas os ossos eles têm espaços entre um e outro. Então, não é uma coisa totalmente fechada. Então, o coração, ele também é um maestro, mas ele não é totalmente fechado, de proteção. Eu não sei, o meu olhar ele é muito, talvez, vago para algumas pessoas, mas eu gosto de fazer essas analogias, né, com a própria vida, com o que a gente vê na natureza, né, porque isso vai resultando em coisas que eu vou dando prioridade mesmo na minha vida. Essa é a nossa criação. Então, você tem o cérebro, você tem o coração e os outros órgãos. Por exemplo, você leva um soco na boca do estômago, né? O estômago está mais vulnerável ali, ele só tem uma carne mole ali, que é o músculo na barriga, o órgão sexual, ele está quase que exposto. Olha que doideira! O do homem, então, é exposto. Então, olha isso, o que a gente vai priorizando na nossa vida. E a criação, ela já nos fez assim. Eu tenho essa visão, não sei, quis compartilhar isso aí. Show de bola. Virginia? Vamos lá. O que eu ia acrescentar aqui vai ser a questão do ambiente, né? Como o ambiente é importante para as mudanças de níveis, né? Vamos chamar assim, na nossa vida. E você mesmo começou citando isso na sua apresentação, que quando você se colocou, né? Quando a gente começou, olha só, você nunca se imaginou nesse lugar, até porque você, né? Disse que tinha algumas dificuldades de crença. E aí, olha como é importante a gente estar justamente com pessoas que talvez vão ajudar até nos desbloquear naquilo e vão nos impulsionar a chegar em outros níveis, né? Tanto que você disse, talvez em outros momentos jamais imaginaria que estaria um dia aqui apresentando. E o fez com maestria aqui em nosso meio, né? Então, como é importante realmente a gente estar com pessoas, né, que, digamos assim, estão no mesmo caminhar que o nosso e que vão nos ajudar a nos direcionar a realmente ir para outro nível. E entendam que uma coisa também eu percebi, a gente sempre acha, tem que estar no mesmo nível. Não, cada um também vai ter um tempo para isso, né? E tá tudo bem, cada um tem um tempo e tem que respeitar esse tempo, mas não deixe de estar com essas pessoas que podem te ajudar realmente a chegar lá. Acho que isso é o que faz a grande diferença, e não é à toa que essa sala aqui tem final de semana que é sábado e domingo, né? Dose dupla para a gente realmente crescer cada vez mais. Então, o ambiente também, eu diria que é um dos top, né, fundamentais aqui para esse nosso desenvolvimento e mudança realmente de nível. Gratidão, Virginia. E a próxima, Cíntia. E a Cíntia, aproveita, Cíntia, tem algum comentário no YouTube? Olha, para quem não sabe, a Cíntia que dá essa contribuição, né, para transmitir para o YouTube. O nome do canal é Conhecimento Livre e é transmitido ao vivo, né, Cíntia? No YouTube tem comentário sim, mas eles reinaram nos comentários que você trouxe, da farinha, do açaí. Eles ficaram nesse comentário, né? O que eu quero contribuir aqui, eu até dei o print quando ele colocou ali o último slide. Você deve poder dizer, eu sou feliz por ter feito, ao invés de eu gostaria de ter feito.
No nosso dia a dia, por exemplo, participar da Master hoje é algo que eu estou feliz por ter feito, né? Existem oportunidades na nossa vida, por exemplo, um casamento de algum ente familiar, de um amigo, que às vezes ele vai confrontar com alguma programação nossa. Ou, por exemplo, ir muito ao velório, né, que eu dou muita importância para abençoar as famílias, por exemplo, enlutadas, e às vezes eu abro mão de um compromisso. Então, assim, existem eventos que eles são únicos na vida, mesmo que eles mesmo que seja longe, mesmo que vai um tempo maior. Então, eu sempre trago para mim essa pergunta: eu vou ter a oportunidade de viver isso novamente? E quando a resposta é não, eu coloco todo o meu foco para poder fazer isso. Então, por exemplo, a minha filha, uma vez ela não quis ir comigo porque ela queria ir num evento, e eu falo assim, esse evento você pode ir em outros momentos. Então, a gente já descarta, né? É o único com aquele que são vários. E aí, quando eu faço isso, quando eu vou nesse lugar, quando eu cumpro esse compromisso, eu venho nessa frase aqui: sou feliz por ter feito. Porque se eu me arrepender de não ter ido, eu vou viver eternamente arrependida, porque eu não vou ter outra oportunidade. Então, essa pergunta eu sempre trago. Quando eu tenho dúvida se eu vou fazer alguma coisa ou se eu não vou fazer, eu falo, vou ter oportunidade de fazer novamente? Não, não vou, essa é a única. Então, eu pego todos os meus esforços para focar nisso daí. Era isso. Obrigado, Cíntia. Alfredo, depois o Christian. Márcia citou a questão do criador e tal. Aí eu me lembrei agora da questão do foco na criação, né? O criador ele poderia ter feito tudo ao mesmo tempo. Ele tem o poder para isso. A palavra é dele. Mas ele focou em cada dia construir algo desde o início. Primeiro ele colocou ordem no caos, depois ele trouxe luz, depois ele trouxe seres viventes, depois ele trouxe o homem e depois ele descansou. Mas tudo isso para quê? Para nos ensinar como proceder diante de um processo, como o André tá nos trazendo nos PPP, né? Na expositoria. Então, o próprio criador, a própria criação é um exemplo de como nós devemos proceder em todos os nossos processos. Começa pelo básico, começa pela ideia, anotando, escrevendo, depois ver quais são as ferramentas que você precisa, ver qual é a atitude, qual é a mentalidade, a atitude, o comportamento que você precisa ter. Então, tudo isso vem acrescentar, e agradeço a maestria, né, e o desprendimento com que você apresentou o tema hoje aqui. Gratidão. Obrigadão. Todos nós aqui, né? Contribuição é multi. Aí. Cris. Desmuta aí, Cris. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Emerson, parabéns pela apresentação. Estava vendo ali de background. Você cada vez mais... Ei, Cristiano. Oi. Deixa eu atrapalhar aí um segundo. Você e o Luciano são irmãos? Seria um prazer, mas não. Eu acho que não, né, Mas Luciano? desde as outras masters que é para eu perguntar isso, vocês parecem demais. Eu fico olhando, às vezes eu confundo, cara. Eu digo, não, hoje eu não vou ficar com essa dúvida, não. Hoje eu vou perguntar. Não, cara. Não que eu saiba, né, Luciano? Brincadeiras à parte, mas acredito que não. Não temos esse parentesco, né, Luciano? Mas o Luciano é um cara muito querido, cara irmão aí, gente finíssima. Emerson, cara, parabéns pela apresentação, brilhante. Você falou muito bem, vários pontos extremamente importantes, né, que a gente vem falando ao longo dos últimos anos, né? Só queria trazer uma pequena contribuição aqui para vocês enxergarem, talvez como eu enxergo aqui, despertar para um outro viés. Emerson mostrou na última imagem duas figuras, né? Uma máscara e outra do self-made man, né? Que é uma construção ali, né? A ideia que ele passa é essa. Sempre foi traduzida assim.
Mas perceba uma coisa, quando a gente está no processo do autoconhecimento, a gente não está no processo de construção, na verdade. A gente está no processo de desconstrução. E se você pegar numa obra, por exemplo, você pega um martelo e uma talhadeira, eu acho que é assim que chama, né? Você vai quebrar, você não vai construir nada, você vai destruir primeiro. Então, se você colocar a foto aí, Everson, se puder colocar a foto do último slide, o que ele está fazendo, na verdade, ele não está se construindo, ele está se desconstruindo, ele está tirando várias camadas ali de pedra, de concreto, que são os nossos bloqueios, as nossas crenças, para chegar na sua essência, que é o homem. Eu não sei se vocês conseguem enxergar dessa forma, mas eu sempre fiquei inquieto quando eu vi essa imagem. Pessoal, um monte de camada que tem, ele está tirando as camadas, ele está removendo as camadas. Então, eu acho um pouco equivocada esse nome ser self-made, né? Processo de construção. Eu acho que seria um processo de desconstrução. Estamos aqui desconstruindo muitas camadas, removendo muitas camadas para a gente chegar na nossa essência, para a gente chegar na nossa identidade, né? Acho muito interessante. Eu acho muito interessante essa imagem. Inclusive, a minha filha fez esse desenho do self-made man e colocou dentro da minha Bíblia. Eu achei muito interessante isso. Tem uma foto dela aqui, ó. Eu vou até pegar no final para vocês verem como é legal. Cris, é o famoso putz, né? Quando você fala putz, aí você já tira uma casca de cima de você. É um processo muito interessante. Exatamente, né? Então, eu, na minha visão, quando eu vejo essa imagem, eu sempre penso que ele está se descobrindo, né? Se desconstruindo, tirando as camadas. Faz sentido para vocês? E o outro ponto que eu queria falar aqui é o que Virginia trouxe sobre o ambiente, né? E assim, o ambiente, ele é extremamente importante. Ele facilita muito o nosso caminho, mas anotem aí, ele não pode ser determinante. Porque muitas vezes a gente fica esperando ter um ambiente perfeito para começar a fazer as coisas, para começar o que precisa ser começado. E não damos esse start. E aí, esperando o ambiente, tentando mudar um ambiente onde existem pessoas que não estão um pingo de dispostas para mudar. E aí, olha o tamanho do esforço que você vai ter que fazer para tentar mudar o ambiente, sendo algo que você talvez nunca vai mudar. Então, se você mora numa casa, numa família, por exemplo, em que só você pedala como homem, só você tem que acordar cedo, só você vai mudar sua alimentação, só você parte para uma mudança de mentalidade, e tem mais 3 pessoas que não estão nem aí para o que você está fazendo, então é muito difícil você trabalhar o ambiente propício para o resultado que você quer buscar. Por isso que eu falo, não dependam do ambiente. Se tiver isso como facilitador, se você conseguir essa mudança, ótimo. Muitas pessoas vão enxergar seu resultado e vão copiar, vão modelar, mas a grande maioria vão ficar com inveja, vão reclamar, vão tentar sabotar o seu processo. Isso é que é o mais cruel. Ninguém está disposto a fazer nada por você, entendeu isso, né? É muito difícil. É porque você, às vezes, pode ser o próprio ambiente, né, Cris? Por isso que eu sempre valorizo, Emerson, a construção mental do que você quer. Então, você pode ser o seu próprio ambiente. Coloca seu óculos ali na realidade virtual e imagine que você está num ambiente perfeito, né? Um ambiente extremamente produtivo para você. Né? Então, eram esses 2 pontos que eu queria trazer para vocês. Muito bom. E agradecer aí o apresentador e o background, pessoal. Vocês são incríveis. A galera aí foi excepcional hoje aí. Os meninos dos bastidores aí, Virginia, William, Orne, o Alfredo também, que deu uma contribuição bacana, as meninas, todas aqui, né? Então, acho que toda vez que a gente participa da Mastermind, qualquer colocação, seja ela no chat, seja ela numa fala, isso é de suma importância e a gente cresce com isso. A gente tem que estar sempre nesse processo de desconstrução, como você acabou de falar aí. Então, isso é importante. Meninos, eu sonho numa master presencial, né?
porque essa energia é muito boa, né? Quando é que E- vai ser? Ó, vamos colocar a data. E o Ô, lugar. Virgínia, o dia dessa master presencial, a Rani tem que levar o açaí, porque eu moro em São Ah, Paulo. boa! E a farinha? O açaí daqui é com leite condensado, chocolate, fruta. Então, Eu bora não marcar aqui no conheço. Pará. Eu não conheço esse açaí não aí, hein, Rani? Eu acho que eu preciso provar isso aí. Não, vocês vão me ensinar a gostar de açaí, porque eu sou uma pessoa que não sou muito do açaí, talvez porque não me deram ainda o açaí certo. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Eu e o Rony, nós vamos levar o açaí e a farinha. Aí, ó. Mas, ô, Farinha pra Fabi, vocês. mas, Fabi, tu sabes que isso é uma coisa do encontro que tu estás falando, né? De fazer uma master aí presencial. Esses dias, sabe que me veio isso? Não uma master só, né? Mas um encontro nosso. Nossa, seria muito top, né? A gente bem que podia começar a pensar nisso, né? Final do ano, hã? Marcar um lugar e todo mundo se encontrar. Puxa, ia ser Acho bom bem demais. possível, acho bem possível. Ó, Muda a vamos. linguagem, Virginia. Seria não, né? Será. Isso! Valeu, Cris. É isso aí. É isso E aí. não no final do ano. No final do ano tem muita coisa para ser Muito? feita, então vamos Então, fazer antes. vamos antecipar aí, então, essa data, né? Vamos começar a colocar uma data aí e lugar. É sério, gente? Porque daí todo mundo consegue se organizar, né? Show Ó, de E vai ser bola. show A Graziele demais. falou aí, eu sonhei com esse encontro. Ela tá lá na Irlanda. Vai ter que vir. Olha que delícia. Aí a minha mentora, né? Ela pediu para eu ajudar ela a fazer um evento aqui em São Paulo, né? E eu estou viabilizando isso em São Caetano. Já estou com o segundo, então, aqui mentalizando, né? São Paulo, ABC. Então, já vou colocar isso aí para o André lá, né? O que for aqui em São Paulo, pelo menos no ABC, a gente já pode aproveitar, porque o mesmo caminho que eu vou fazer para fazer esse evento que vai ser em junho, que também é um encontro de negócios, mas aí é o mesmo caminho para fazer o nosso também. E junho, julho, né? Mais perto, ali, meio do ano. É isso aí. Ó, o Luciano tá dizendo que tem que ser na casa do André. Casa do André, ele já citou, né? Ele já citou isso daí. Então, talvez pela quantidade de pessoas, eu acredito que não vai dar para ser na casa dele, não, porque eu imagino que seja bastante. Aqui na minha casa, por exemplo, a minha área tem para 40 pessoas. Hoje nós estamos aqui em 45, né? É claro que não está todo mundo em São Paulo, mas vamos começar a pensar isso sim. Uma alegria. Show de bola, pessoal. Gratidão aí por tudo. Essa foto aí, vamos preparar essa foto? Já? Já? Cadê? Ô, Cris, Chegou a diz hora, aí pro pessoal, de abrir povo as aí. câmeras. Isso. Vai, Cris. Hoje eu... Ixi, na hora que eu quis falar isso, meu celular dá uma... Vai, Rony, passa as instruções aí. Vai lá, amigo. Peraí, Peraí que o povo tá abrindo. Elas querem sair na foto também. Opa! Coisa linda! E aí já fica a dica aí, quem tiver com a câmera assim, vira de lado o celular, né? Pra ficar bem legal assim. Show. Pronto. Isso, melhorou muito. Agora A gente sim. caminhando. Tá linda a sala. Quem puder abrir aí, eu vou tirar uma foto aqui também, mas quem puder tirar também aí, já ajuda. Bom? 5 segundos. Primeira tela. 5, 4, 3, 2, 1. Tá. Ok, só um instante. Aí a segunda tela. Gente virando o celular de lado ainda. Carol, tá. Vamos lá. Olha, Mila. Tem gente abrindo mais câmera na segunda tela, hein? Bom, isso é bom. Show. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. X. Show. Show Foi. de bola. Olha o trem passando aí atrás. O açaí. Ó, Então até o movimento de abrir as câmeras, olha isso, gente. Vocês Que lembram? massa. Isso, gente. Terminamos aqui. Faltando 5 para as 7. Mais alguma recomendação aí aos moderadores? Não, eu queria agradecer ao Everson, agradecer aos moderadores, Virgínia, ao Pedro Mastidor, Rani, as pessoas que contribuíram, né, para que essa Mastermind ficasse ainda mais interessante. Cada um aí, eu não vou falar todos os nomes porque eu posso esquecer de alguém, mas foi mais uma manhã proveitosa, né,
Parabéns a todos e muito obrigado pela presença. E que venham mais reuniões como essa. E, se Deus quiser, em breve a nossa presencial. Tá Show. certo? E Tá ficando sigam bom o esse canal, negócio, hein? sigam o nosso canal do YouTube lá, tá bom? Sigam, Isso aí. curtam, compartilhem. Gratidão. Tá fechando. Sejam propositais. Bom final de semana, gente.